Sabe, lá no livro do Apocalipse, tem uma daquelas advertências que fazem a gente parar para pensar de verdade. Uma afirmação que, à primeira vista, parece colocar um monte de gente boa em risco, e tudo por causa de uma palavra que a maioria de nós talvez entenda errado. A pergunta é essa, bem direta e, vamos combinar, um pouco assustadora. Será que um traço de personalidade, algo como a timidez, poderia mesmo ter uma consequência eterna? É essa tensão que a gente vai desvendar hoje. Tá aí o versículo, e o que realmente choca é que o primeiro grupo na lista, antes mesmo de assassinos e feiticeiros, são os tímidos. Ué, por que uma característica de temperamento seria tratada de forma tão séria? Então, a chave para entender essa história toda não está na nossa tradução em português, mas em uma única palavrinha do texto original em grego. A palavra é delos. É aqui que a confusão começa, mas é aqui também que a gente encontra clareza. Entender o que essa palavra realmente quer dizer muda completamente a nossa interpretação. Agora, olha que interessante essa definição. Deilos não descreve alguém que é introvertido ou envergonhado. A imagem aqui é outra. É a de um soldado que, na hora da batalha, no momento da verdade, abandona seu posto e foge para salvar a própria pele. De repente, a gente percebe que não estamos falando de personalidade, mas sim de lealdade, ou da falta dela. E isso nos leva a uma distinção que é, assim, fundamental. A diferença enorme que existe entre a timidez, um traço do nosso jeito de ser, e a covardia espiritual, uma falha moral num teste de fé. De um lado, temos a timidez, né? Aquela característica que muita gente tem. Do outro, a covardia espiritual, que é uma escolha. Uma coisa é como alguém se sente em situações sociais. Outra, bem diferente, é como essa pessoa age quando a fé dela é colocada à prova. E a Bíblia está cheia de exemplos que reforçam isso. Pensa no Moisés, o grande libertador, que chegou para Deus e disse que não sabia falar direito. Ou Timóteo, um líder da igreja primitiva, que era tão reservado que o apóstolo Paulo precisou lembrar para ele, pois Deus não nos deu espírito de covardia, e a palavra que ele usou aí tem a mesma raiz de deilos, mas de poder. A personalidade deles não os desqualificou de jeito nenhum. Essa tabela aqui ilustra essa encruzilhada de um jeito brilhante. O delos, o covarde, recua para se proteger como o jovem rico que virou as costas para Jesus para não perder suas posses. Já o fiel, o vencedor, avança, mesmo que isso custe tudo, como Estevão, que pregou até o seu último suspiro. Os destinos, como a gente pode ver, são radicalmente diferentes. Para entender o peso real da palavra deilos, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o contexto original, a perseguição que acontecia no Império Romano. Naquela época, ser cristão não era uma escolha privada, sabe? Era uma declaração pública, política e religiosa que podia custar a liberdade, os bens e a própria vida. A ameaça era muito real e constante. Esse era o teste. Uma cerimônia pública bem simples. Era só queimar um pouquinho de incenso em homenagem ao imperador, como se ele fosse um deus, e a pessoa estava livre. Se recusasse, bom, aí o destino era prisão ou execução. A covardia nesse contexto era exatamente isso, queimar o incenso, negar a fé para salvar a vida. Então, afinal, o que a Bíblia quer dizer com coragem? Fica bem claro que não tem nada a ver com ser extrovertido ou não sentir medo de nada. E aqui está o ponto crucial. Por que os covardes estão no topo daquela lista? Porque a covardia espiritual vem de uma incredulidade lá na raiz. É duvidar que Deus é maior que o imperador, que a vida eterna é mais real que a morte física. Esse medo acaba abrindo a porta para todas as outras falhas. Essa é a grande lição. Os mártires, com certeza, sentiram medo. A coragem deles não foi não ter medo, mas foi a decisão de que ser fiel a Cristo era mais importante do que o medo. É uma questão de prioridade, não de ausência de emoção. Resumindo, a advertência de Apocalipse 21:8 não é uma condenação da introversão. É, na verdade, um chamado poderoso à perseverança. Um lembrete de que, diante da pressão do mundo, a nossa confissão de fé deve permanecer inabalável. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. Nas nossas próprias vidas, com os nossos testes, que talvez não sejam tão dramáticos, mas ainda são reais, o que, no fim das contas, guia as nossas ações? É o medo do que podemos perder aqui e agora, ou é a fidelidade ao que acreditamos ser eterno?